Nessa aula a gente vai aprender esse lindão aqui, um cesto, porta-brinquedos, porta-objetos e, por que não, porta-fibra. A gente tem aqui um modelo muito simples de confeccionar, muito simples mesmo. Quem vai garantir essa estrutura aqui é o material com que ele é feito, né? Que é um material que eu não sei se você já conhece, mas eu vou te apresentar aqui e vou falar um pouquinho sobre ele. Esse cesto, nessa medida aqui, ele tá com 30 centímetros de altura e ele tem 30 de diâmetro, aqui a circunferência dele, né? A abertura dele, base, tem 30 centímetros. Então, a gente decorou para poder ficar esse ar festivo, esse ar de circo, esse ar alegre, com pompons. Esses pompons aqui que você pode fazer com aquela ferramenta Faz Pompom, ou você pode fazer de uma maneira muito mais simples, como eu fiz aqui também, e eu vou com certeza te contar. Esse cesto pode ser feito de qualquer tamanho, né? A gente aqui estruturou no Santa Flex, né? O Santa Flex, ele com certeza, uma folha, você compra ele pelo site, eu vou deixar o link aqui, e ele com certeza rende tranquilamente um cestão desse daqui. Aqui na aula não vou fazer um cesto tão grande, porque senão demoraria muito tempo ocasiando. Mesmo cortando, ficaria uma aula muito longa. Então a gente vai fazer um menorzinho, mas a forma de fazer é a mesma. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o material durante a aula. Então, mão na massa. Vamos lá. Eu tenho aqui, conforme eu já te falei, o Santa Flex. O Santa Flex, aqui, eu estou usando um azul. No nosso cesto grandão eu usei um outro. E ele tem uma cartela de cores. Não é uma cartela de cores tão vasta como é a cartela de cores do feltro. Mas você encontra bastante cores, principalmente cores bem alegres. Então, eu tenho aqui, olha, esse círculo tá cortado, mas não vai ser um cesto desse tamanho que a gente vai fazer, não. A gente vai fazer um menor, que é para poder dar tempo de fazer esse cesto todinho nessa aula. Então, eu tenho aqui, olha, o Santa Flex, tá? Eu cortei já um pedaço para que a gente possa tirar o círculo menor. E eu tô aqui, olha, com outro pedaço dele aqui. Ele é dupla face, ele tem uniface e tem dupla face quando você entrar lá no site para poder dar uma olhadinha. E ele é o seguinte: a face dele, uma é colorida, né, com as cores disponíveis que você vai encontrar lá, né, na cartela de cores dele, e a outra face é cinza. Então a gente pode até utilizar o cinza, né? É um cinza mescla, olha. Caso faça parte da paleta que você está fazendo aí para decoração, pode usar com toda certeza. E aí a parte colorida ficaria por dentro do cesto, olha. Aqui a gente já fez o contrário. A gente deixou o cinza mescla aqui por dentro e vai utilizar a parte colorida aqui por fora. Então, olha só, vou começar falando com vocês aqui sobre o nosso círculo, porque o círculo é a base desse cesto. A partir do tamanho que você tenha de círculo, é o tanto que você vai cortar para poder dar a volta nesse cesto. E tem uma regrinha para poder facilitar bastante, eu vou te contar lá já já. Então eu vou riscar aqui com a caneta termopagável, a caneta fantasminha, porque também pode passar a ferro, também pode apagar com cola quente, também pode passar secador, ele aceita bem tranquilamente, tá, esse material. Lá você vai encontrar 2 gramaturas, né, no site. A gente usa a gramatura que é mais fininha, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um pedacinho de Santa Flex, né? E eu tô aqui com um molde. Eu vou riscar esse molde, olha, para que você veja, eu vou riscar aqui do avesso. Você pode riscar de qualquer lado, porque você vai conseguir apagar de qualquer forma. Então, olha, vou riscar ele aqui, tá? Então, por enquanto eu não vou medir não, daqui a pouquinho a gente vai ver certinho a medida. Risquei.
Agora eu venho aqui com uma tesoura. Eu gosto de usar a tesoura que eu uso para feltro termocolante, mas ele é um estruturante, então tesoura de feltro eu só guardo para o feltro mesmo. E eu venho aqui, olha, simplesmente cortando no risco. Olha, ele corta muito facilmente. Eu não tô fazendo nenhuma força para poder cortar esse material, tá? Eu sempre corto com a tesoura. Não testei ainda se o cortador circular corta, tá? Então, ó, vim aqui, cortei. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou medir quanto eu tenho aqui, qual a largura, né? Qual o tamanho aqui desse círculo. Então, olha, deixa eu colocar uma régua aqui, para ficar mais fácil para você visualizar. Vejam, eu tenho aqui, opa, eu tenho aqui 12 centímetros, tá? Então, eu tenho 12 centímetros de ponta a ponta desse círculo. A gente não vai fazer aqui o cálculo da circunferência de 2 vezes π, não. A gente vai fazer aqui simplesmente 12 vezes 3,14. Essa é a conta que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai fazer essa continha aqui na calculadora. Veja, a gente tem 12, né, que a gente mediu o nosso círculo, vezes 3,14, 37,68. Eu sempre vou arredondar isso para mais, né, para o número mais próximo. Então, eu vou arredondar isso para 38. Significa o quê? Significa que eu preciso ter um comprimento de 38 centímetros para que eu possa dar a volta aqui nesse círculo. A altura, você quem determina. Então, olha só. Eu vou pegar aqui o nosso material e deixa eu tirar aqui o nosso cesto grande. Vou colocar ele aqui um pouquinho mais para frente, para a gente poder fazer aqui, liberar um pouquinho desse espaço. Então, olha, a gente vai arredondar para 38. Agora eu vou riscar aqui na frente. E eu vou fazer ele com 15 centímetros de altura. Então, ó, vou marcar aqui 38 centímetros. Provavelmente ele nem caiba aqui na tela de cima. Então, vamos lá. Eu quero 38 centímetros. Então, eu tô aqui com... Deixa eu ver se aqui eu consigo colocar para você ver melhor. 38, tá? Então, olha, 38. E aqui, olha, e eu já vou aproveitar, como eu quero com 15 centímetros e 15 é a largura dessa régua, é a altura, no caso dessa régua, já vou aproveitar. Então, olha, deixa eu virar aqui, para já poder marcar. Esses 38 é para que eu consiga dar a volta. Porém, a gente vai deixar 1 centímetro a mais, e eu vou te dizer por quê. Esse 1 centímetro a mais é porque a gente vai dar o acabamento no nosso cesto. E ele vai ser feito muito tranquilamente também, eu vou te mostrar. Então, olha. Então, eu vou aumentar aqui 1 centímetro, olha. Então, vou ficar com 39. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar essa faixa, né, da mesma forma que eu cortei aquele círculo. Então, vamos lá. Vou tirar aqui, dessa forma. E a gente vai cortar aqui na linha. Prontinho. Então, agora a gente vai unir essa base com essa lateral. Esse material, ele é um pouco mais robusto, ele é um pouco mais firme, então eu não costumo usar a linha comum, né? Aquela linha que a gente usa para costura, para caseado.
nem a linha de bobina, né, nem a linha de retrós, como essa daqui, e muito menos a meada, que é muito delicada. Eu gosto de costurar com essas linhazinhas assim, ó, de crochê, porque a gente encontra muitas cores dessa linha e ela é mais firme, tá? Então, eu vou deixar lá no material o nome da linha, né? Qual é a referência que essa linha tem. E aí você escolhe uma cor próxima do material que você estiver trabalhando. Aqui eu vou usar uma outra cor, um pouquinho mais forte, para que a gente possa ver direitinho essa costura, tá bom? Então, ó, eu vou separar um pedacinho aqui. E a agulha também não é a agulha que eu costumo casear. Olha, eu tô usando uma agulha um pouquinho mais grossa, é uma agulha que tem ponta, tá? Uma agulha passa facilmente, olha, essa linha de crochê aqui por ela, tá? E essa agulha, eu não vou saber te dizer o nome, porque o número, aliás, eu sempre compro pela numeração a agulha de casear, que eu compro sempre a agulha número 7. Mas quando eu preciso de uma agulha assim maior, aí eu vou no armarinho e peço para ver o mostruário de agulhas e escolho. Tenho vários tamanhos delas aqui, mas com ponta, sem ponta. Então aqui é uma agulha com ponta, tá? Que ela é mais grossa, ó. Deixa eu colocar as duas aqui para que você compare. Essa daqui é a agulha número 7, agulha de costura à mão número 7, agulha que eu caseio. E essa daqui é a agulha que eu vou fazer o nosso trabalho. Não que a agulha número 7 não passe, né? Não atravesse o material, atravessa, mas ela acaba entortando. Então, eu te aconselho uma agulha assim, um pouquinho mais robusta também. Esse 1 centímetro que a gente deixou aqui, eu vou deixar ele para o final, para poder fazer o acabamento do trabalho. E eu costuro com ponto caseado, simplesmente sim com ponto caseado. E eu costuro do avesso. Caso você prefira, você também pode fazer o ponto caseado pelo direito que você escolheu, seja ele no cinza ou seja ele no colorido. Então, olha só, eu vou começar alinhando, eu vou escolher aqui usar o azul para o lado de fora, tá? Então, olha só, eu vou colocar direito com o direito, tá? Então, ó, tá aqui, direito com direito da peça, ó, dessa forma, tá? Direito com direito. E eu vou alinhar qualquer lado, porque qualquer parte, né? Porque é um círculo, então não tem um lado certo. Então a gente vai casear, olha, o direito com direito tá aqui, olha, para dentro, que depois a gente vai desvirar. Então a gente vai casear escolhendo um ponto qualquer do círculo e colocando aqui, olha, bem pertinho desse outro lado. Eu gosto de deixar quase 1 centímetro para poder começar esse trabalho, olha. Eu venho aqui, tá? Deixo quase 1 centímetro e atravesso de um lado para o outro aqui, olha, unindo as duas partes. Eu tô aqui com um fio, com um nó bem gordinho na ponta, tá? E eu vou começar, olha, escolho aqui a parte do círculo por onde eu vou começar. E eu gosto de entrar mais ou menos 1 centímetro, né, dessa ponta aqui. Então, eu venho e atravesso, olha, do que vai ser a lateral, lá para o que vai ser a base. Então, atravesso, volto aqui, saio de novo aqui no mesmo buraquinho. E aí, a mesma regra do caseado. Olha, deixei uma argolinha, entrei uma vez e antes de fechar, vou entrar uma segunda vez e puxo. Eu não coloquei a agulha por dentro, conforme a gente faz quando caseia,
justamente porque a gente vai desvirar, então ficaria para fora esse nó, e eu quero deixar ele para dentro do cesto. E agora aqui, olha, tudo que eu faço é alinhando a lateral do círculo com essa linha reta aqui. Então, olha, eu coloco para cá, dou um espacinho, não precisa fazer o micro caseadinho aqui, porque a gente está fazendo um trabalho mais robusto, ainda que tenha delicadeza, né? Ele não tem a necessidade de um micro caseado. Então, olha, eu vou entrando aqui, ele tem um pouquinho de resistência, porque é um material mais forte, mas não é nada que machuque a mão, ou que seja muito cansativo de fazer, não. O cesto maior, eu não vou te enganar, ele é mais demorado, ele é mais trabalhoso, mas ele é bem gostoso de fazer e o resultado compensa. Então, ó, eu vou casear um pouquinho mais com você aqui, mas é somente isso que a gente vai fazer, olha. A gente vai caseando, sempre alinhando aqui, olha, puxa aqui um pouquinho, tá? Para que esse círculo, ele vá ficando junto dessa linha reta, olha. Então, eu vou colocando aqui. Se você é iniciante no feltro, se você ainda não tem muita habilidade com os pontos, e se você quiser que fique mais uniforme, você pode marcar de meio em meio centímetro, por exemplo, para poder fazer esse trabalho. Então, olha, eu vou aqui, tá? Dessa forma. Aqui, os pontos no vídeo, né, acabam ficando mais desiguais, porque a gente não consegue uma posição muito confortável para fazer, porque precisa ser filmado de cima e precisa ser filmado de frente, para que a gente possa ir batendo papo enquanto a gente está caseando. Então, olha só, eu vou fazendo isso aqui, olha, eu vou virando mesmo, tá? Dessa forma, e vou fazendo o meu caseado. Vamos adiantar um pouquinho aqui? Olha só, à medida que você vai dando a volta, você vai perceber que ele vai levantando aqui, mas é porque vai formando a curva, olha, a gente vai transformando aqui, olha, fazendo essa curva acompanhar uma linha reta, então tem uma curva que vai acompanhar uma linha reta, e aí ela vai levantando aqui. Então, vamos continuar. À medida que o trabalho avança, você vai notar o quê? Que vai ficando mais repuxado. Então, o que eu gosto de fazer? Eu coloco aqui, olha, coloco a pontinha da agulha e eu posso apoiar ela na mesa para poder ajudar a passar. Então, olha, dessa forma. E também vai acabando ficando muito mais fácil se você vai colocando para junto do seu corpo. Aqui já é mais difícil fazer junto do corpo, mostrando, né, a aula para você, o passo a passo para você. Mas eu vou adiantando aqui juntinho e aí eu volto para você já ver quase finalizado. A gente chegou aqui na metade e eu quero aproveitar para poder te mostrar como que a gente faz, porque a minha linha tá acabando. Então, olha, eu venho aqui como a gente faz no caseado normal. Eu entro aqui, como se eu fosse fazer um ponto normalmente, tá? Então, eu vou entrar na argolinha uma vez, tá? Eu vou entrar uma segunda vez, porque eu tô arrematando. Então, eu entro uma segunda vez e puxo. E agora, eu venho aqui, olha, por dentro de alguns desses pontinhos caseados que estão aqui, olha, bem próximos. Vem de uns 4, 5 pontinhos, já tá ótimo. E aí, eu corto dessa forma. Ó, já tá ganhando forma. E agora, eu simplesmente pego mais linha e começo tudo de novo.
eu dou o primeiro ponto lá onde eu fiz meu último pontinho. Então, olha, venho aqui, passo a linha, essa daqui é fácil de passar, porque a agulha é bem grossa, né? Então, deixa eu te mostrar como é que eu dou esse ponto bem gordinho, olha. Tô aqui com a agulha, eu seguro aqui, olha, a ponta da linha com o dedão e passo ela uma, duas, três, quatro, cinco, seis, se quiser 7, 8 vezes, seguro e ó, vou empurrando a agulha, tá? Vou empurrando a agulha quando eu vejo que eu já juntei essas voltinhas, aí eu venho aqui, olha, só puxo. Fica um nó aqui, ó, bem gordinho na ponta, tá bom? Então, olha só, eu tô aqui. Então, vou voltar aqui, novamente onde eu parei, vou entrar aqui. Eu gosto de dar mais um ponto aqui, que é para poder ficar bem firme a nossa costura. Eu não gosto de colar o Santa Flex, principalmente se ele for um objeto que vai ficar no quarto de um bebê ou de uma criança pequena, né? Justamente porque crianças não têm a noção, né, de que as coisas coladas são mais delicadas. Ele vai pegar, ele vai brincar, né? E aqui vai colocar brinquedo, vai colocar as coisas do bebê. Então precisa ter esse capricho, esse carinho da costura. Então vamos continuar. E aqui, olha, já quase terminando nosso cesto, né? Nosso mini cesto aqui, na verdade. Notem como vai se encaixando, né? Certinho aqui nessa lateral e o quanto ele já vai ficando estruturado. Não porque ele é um cesto pequeno, o cesto grande também estrutura. Então, bora que a gente está quase acabando. Bom, nós chegamos aqui no ponto que eu chamo de ponto de arremate. Então, olha só, vem aqui no detalhe. A gente deixou uma pontinha aqui, né, para poder começar, e a gente deixou aqui, olha, um pedacinho para que a gente termine aqui na aula. O que que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, olha, com o ponto próximo, olha, bem próximo de onde tá essa emenda, né? Então eu venho aqui, entro com a minha agulha, tá? Faço o ponto. Aqui eu já gosto também de fazer o ponto entrando com duas laçadas, tá? Dessa forma. E aqui eu gosto de alinhar para poder deixar assim, olha, bem certinho. Aqui, como a gente deixou esse espaço, eu deixo aqui também, tá? Então, eu deixo ele aqui alinhado bem certinho, tá? Com essa linha, olha, a gente tá vendo aqui a emenda, tá? Coloco na mesa, vejo se tá certinho mesmo, tá? Então, é isso. Aqui, nesse ponto, eu venho com a cola quente. Eu gosto de fazer esse detalhe aqui com a cola quente, mas eu não deixo só por conta dela, não. Por quê? Porque conforme a gente já conversou, é um objeto que vai ser manipulado por criança, né? Talvez um bebê, uma criança pequena. Então, é muito importante que a cola quente, ela sirva aqui como um auxílio, né? Para que ajude a gente a fazer esse acabamento, mas na verdade a costura vai estar aqui para poder segurar a ponta, para caso o pequenininho vá brincar com o cesto, tenha mais segurança aí no trabalho que você fez com tanto capricho. Então aqui, olha, uma vez alinhadinho, eu venho com um alfinete aqui e eu simplesmente prendo, só para que a gente não precise ficar segurando, olha. Passo ele aqui, tá? Só prendo, assim, de uma forma bem
bem simples, só para que a gente possa terminar aqui a nossa costura. Então, olha, eu venho aqui no fundo e eu vou segurar e agora eu vou passar nas 3 camadas. Então, olha, venho fazendo este acabamento aqui. Empurro, vai resistir um pouquinho mais, porque agora a gente tem 3 camadas de Santa Flex. Então, olha, passo uma vez, mais um pontinho, e o próximo ponto, olha só, a gente já chegou aqui onde a gente começou. Eu vou passar por cima dele também. Então, olha, empurro. Dessa forma. E mais um. Aqui. Passei. E só para garantir, vou fazer mais um pontinho. Então, vem aqui, olha, nesse outro aqui do lado. E aqui, olha, eu já vou passar 2 vezes na argola para poder fazer o acabamento. E aí, venho aqui, olha, como a gente já fez da outra forma, passando por dentro do telhadinho desses outros pontinhos caseados aqui. Somente alguns pontinhos já basta, só para que a gente não corte essa linha muito rente. Pronto. Vou cortar aqui, já vou aproveitar cortar essa sobrinha. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou dar aqui um nozinho, não precisa agora ser um nozinho muito gordinho não, porque a gente vai fazer só aquele reforço na lateral. Então, olha só, tá aqui, vou tirar aqui o meu alfinete e vou vir com a cola quente unindo aqui, olha, só para poder me ajudar nessa costura. Então, olha, eu gosto de passar a cola não muito rente, mas também não muito para dentro, que é para não atrapalhar quando eu vier com a costura. Então, olha, eu venho aqui, ó, passo a cola, um filete de cola assim já é o ideal. Faço aquele carinhozinho, posso pôr assim, olha, na mesa e ajudar aqui um pouquinho. Somente assim já estaria colado, né? Já bastaria para poder fazer o acabamento. Mas a gente vai desvirar essa peça, né? As crianças vão manipular. Então, o que que eu faço? Venho aqui, olha, com a minha agulha, com um nó na ponta, e aqui, olha, eu simplesmente vou dar umas voltinhas. Aqui vai ficar bem aparente, por quê? Porque a gente tá fazendo com uma linha, né, um pouco mais escura, para que possa conseguir enxergar, né, a aula. Então, vou puxar aqui, dar um nozinho aqui, e aqui, olha, vou entrar de novo no mesmo, puxo e vem. E aí, ó, eu dou uma beliscadinha aqui no Santa Flex, só uma beliscadinha mesmo, tá? E aí eu entro 2 vezes na argolinha para poder dar um nozinho. E aí eu venho e corto.
dessa forma. E eu vou repetir isso mais umas 3 vezes, tá? Eu não vou fazer aqui para a gente não alongar ainda mais essa aula, mas agora eu vou desvirar essa peça com você. Não precisa ter medo, não vai descosturar, é só a gente fazer aqui, olha, esse desvire com bastante jeitinho. Então vamos lá. Eu vou amassar a minha peça. Olha só, tô amassando ela para dentro aqui, olha, dessa forma. E ao mesmo tempo em que eu amasso o fundo dela para dentro, eu vou desvirando, assim. E aí a gente vai virando e dando forma no nosso cesto. Para que esse fundo fique ainda mais firme, o que é que eu gosto de fazer? Eu corto mais uma vez um círculo, igual aquele círculo inicial, né, que a gente fez aqui. 12 centímetros tinha o nosso. E eu coloco ele aqui, olha, no fundo do cesto, dessa forma. E fazendo isso, o fundo do cesto fica mais retinho, mais estruturado, não precisa colar. E a gente tem aqui um mini cesto que a gente vai enfeitar agora para que fique bem caprichado.